Qual o segredo de uma formação plena e completa para a educação dos nossos filhos? Para uma criança, um jovem, um adolescente atingir uma competência dentro de uma área de conhecimento, ele precisa desenvolver muitas habilidades. E essas habilidades são estimuladas diariamente pelo ambiente escolar. Existe um modelo ideal de desenvolvimento para os nossos pequenos? Porque as crianças são diferentes. Eu sei que eu tenho lá um livro, uma tabela, onde eu vou avaliando se o desenvolvimento da criança com 3 meses, com 4 meses, com 1 ano. Eu vejo se a fala está mais ou menos dentro do esperado. Mas as crianças são diferentes, elas não seguem livro. Tem umas que são super habilidosas em umas coisas e aí tem menos habilidade em outras. Então elas são diferentes, mas elas são únicas. O De Mãe para Mãe está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um programa do ESD Podcasts. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Bom dia novamente, gente. Hoje eu convido aqui para a nossa conversa a Rita Valim. Ela é supervisora e psicopedagoga da escola. Convido também a Luísa Pires, ela é pediatra. As duas são mães de duas, a Rita de 2 adolescentes e a Luísa da Helena, de 2 anos, e a Espera da Laura. E eu sou Lara, mãe da Ana Helena, muitos de vocês já me conhecem, de apenas 3 anos. E é isso aí, hoje a gente vai começar a conversar para falar de um tema muito importante que a gente aborda bastante sobre a primeira infância, que é são práticas para o desenvolvimento feliz e saudável nesse período, né? Então, hoje eu vou começar a indagar as duas, que vão dar uma visão mais técnica, né? Sobre esse período tão valioso das crianças, né? Que muitas pessoas, né? As mães de primeira infância, elas têm muito interesse, como algumas de vocês já, né? Vivenciam esse sentimento. A gente também passa por períodos de muitas dúvidas, né? Muitas trocas. Então, a gente está aqui hoje para elas estarem compartilhando um pouco desse conhecimento conosco, tá? Vou começar hoje, gente, com uma pergunta direcionada para a Rita e depois a Luísa me ajuda aqui também a entender. A gente vai... Eu queria entender como que a gente trabalha em conjunto com os cuidadores, né? No caso, poderia ser os pais, as avós, uma babá, a escola, todo mundo que participa da criação dessa criança, né? Até mesmo a escola ou uma creche. Como que a gente pode trabalhar em conjunto com todo mundo que participa desse período da primeira infância para a gente potencializar os marcos de desenvolvimento dessas crianças da primeira infância? Rita, queria que você me explicasse um pouquinho da sua vivência, né? Contasse um pouco para nós da sua experiência, o que você poderia falar sobre esses marcos, né? Que, enfim, que muitas mães estão vivendo também, que é o período que as crianças fazem o desfraude, aprendem a falar, aprendem a andar. Então, é um momento da vida deles que acaba que a gente se envolve muito, né? Então, assim, a gente tem uma participação super ativa, né? Porque a gente está em casa, quando a gente não está, a gente quer dar toda a atenção para os nossos filhos. Então, como trabalhar em conjunto com os cuidadores, com a escola, com as avós, para a gente conseguir pensar num desenvolvimento bacana, né, e saudável para os nossos filhos. Então, Lara, assim, é um prazer para mim estar aqui hoje conversando, porque eu tenho 20 anos praticamente de supervisão de educação infantil, né? Fiz 21 esse ano. E falar da primeira infância é algo que me encanta. Eu sou apaixonada por criança, pelo desenvolvimento infantil, e isso que me move a cada dia estudar, né, e buscar a importância desses marcos. Nós que trabalhamos com o desenvolvimento da criança, a gente tem que conhecer os marcos do desenvolvimento. É claro que não todos os cuidadores, mas os principais têm que conhecer. Inclusive, na caderneta de vacinação da criança, vem os marcos de desenvolvimento. E depois até a Luísa pode complementar que o pediatra faz esse acompanhamento junto com a família. A parte pedagógica, a parte
do ambiente escolar, do desenvolvimento da criança na vivência de aprendizagem, é fundamental também conhecermos, né? Alguns chamam marcos, outros saltos de desenvolvimento. Uns brincam, falam, Rita, meu filho está no salto de desenvolvimento. E realmente, porque a cada etapa em que a criança vai evoluindo, vai ganhando maturidade, ela tem uma certa desacomodação. E na pedagogia aí mais técnico, a gente também trabalha com uma vivência do nosso grande autor Piaget. Piaget, ele trabalha os estágios de desenvolvimento dentro da área cognitiva, mas que nos ajuda muito em complementação a esses marcos. Então, Piaget traz o sensório motor de 0 a 2 anos, o pré-operatório de 2 a 7 anos, o operatório concreto de 7 a 11 anos e o operatório formal de 11 anos adiante. Então, nós que trabalhamos ali diariamente com a estimulação da criança, a gente precisa conhecer esses marcos, ou seja, desde que o bebê nasce, a gente acompanha esse desenvolvimento. É claro que é um acompanhamento natural, é um acompanhamento que a gente vai junto com o especialista, tendo a segurança do que vai acontecendo a cada fase, mas é muito importante. Até porque é na primeira infância que a criança tem praticamente, o pleno desenvolvimento para toda a sua fase, né? Toda a sua vida humana. É onde o cérebro humano mais está ali se desenvolvendo, ebulição, né? É aquela chamada esponjinha que a gente fala, e é verdade. A gente fala que nessa primeira infância, nesse início, o cérebro da criança tem muita plasticidade. Então, eles aprendem muita coisa, eles evoluem muito rápido. Cada dia para eles é um ganho. Às vezes a minha filha chega em casa, cara, ontem ela não fazia isso, hoje ela já faz, entende? E aí a gente fica naquela de, nossa, o meu bebê, aquele meu filho pequenininho, mas a gente às vezes não tem noção do tanto que eles aprendem, o tanto que eles absorvem, o tanto que é importante esses primeiros anos para eles. Exatamente. E aqui, como eu estou inserida num ambiente de estimulação, quando a gente fala com a família, olha, ele está crescendo, ganhou um pouquinho mais de maturidade. Ai, Rita, mas ele é tão pequenininho. Ele continua sendo pequenininho, mas a gente tem que dar o valor a esse crescimento, a essa estimulação. Então, o que eu digo, Lara, para as famílias, né, para as crianças que a gente vai colocar as pessoas, seja no ambiente escolar, seja, né, com uma secretária, ou a própria vovó, ou a gente mesmo que vai ficar com o nosso filho, a palavra-chave é estimulação. A criança, na primeira infância, ela precisa ser estimulada. Então, todas as rotinas, todas as vivências vamos pensar na habilidade de linguagem, na habilidade motora, na habilidade cognitiva, social. Então, tudo isso faz parte dentro dos marcos de desenvolvimento e são muito importantes que sejam estimulados na primeira infância, né, Luísa? Isso mesmo. E junto com a família, né? E também, depois que a criança vai para a escola, o pediatra também consegue fazer isso junto com a escola. Porque tem esse intercâmbio de informações, vocês mandam carta pra gente, ou então a escola dá o feedback, os pais dão um feedback dessa reunião que vocês fazem mensal, né, semestral na escola, e aí eu sempre, depois que a criança já participa da escola, eu sempre pergunto, e aí, como que foi a reunião, o que a escola passou, como que tá? Porque às vezes o pediatra, ele fica pouco tempo com aquela criança. Eu até estava explicando para a Ju hoje, porque no primeiro ano de vida, a gente acompanha a criança uma vez por mês. Então, a gente está ali mais perto daquela criança, daquela família. Aí, que é interessantíssimo esse primeiro ano, porque de um mês para o outro, a criança faz coisas que eu falo, caraca, mas ele não andava mês passado, ele não engatinhava, ele não falava, então eles aprendem muito de um mês para o outro. Depois de um ano, a gente começa a ver essa criança a cada 3 meses, e depois de 2 anos, a gente faz a puericultura a cada 6 meses. Então, eles estão muito mais próximos de vocês. Então, eu preciso desse feedback também da escola. E é muito legal isso, porque a gente consegue acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, a relação dessa criança com os outros amigos, com os professores, com as atividades, né,
de estar lá, de se concentrar, de fazer, de aprender com vocês. Então, eu acho que esse momento de desenvolvimento, essa primeira infância, a gente tem que fazer uma coisa sempre junta. A escola, com a família, com os avós, com a babá, o profissional que cuida em casa, entendeu? Pra ser uma coisa... E a criança também não ficar perdida nesse meio, né? E eu, assim, respeito muito os especialistas, né? A vivência do pediatra. As famílias que eu acompanho aqui na escola, a gente sempre, dentro desses marcos, quando tem alguma alteração, eu gosto muito do trabalho, como a Luísa falou, em conjunto. Então, vamos ouvir a pediatra, o que ela traz sobre essa questão que está aparecendo. É essa vivência. A escola, ela tem realmente um ambiente muito, né, propício, né, porque a gente está ali todos os dias. Estamos vivenciando a criança como a família. Todos os dias eles estão aqui conosco. Então, quando a gente passa seja para a vivência do pediatra ou com outro especialista, a gente tem muita segurança no que a gente está aqui trabalhando, né, com o aluno. Então, mas eu gosto muito da fala, de ouvir a fala do pediatra, seja num desfraude, seja numa vivência, talvez que a criança demonstre um pouquinho mais de ansiedade. Então, é muito importante essa parceria. Eu queria perguntar para vocês também em relação à identificação desses momentos do salto. Por exemplo, como que a gente identifica se uma criança está pronta para um desfraude, para a gente incentivar ou não uma fala, um andar, sabendo que a gente também tem que deixar a nossa vaidade de lado, né? Porque mãe se compara o tempo todo. E observar também o caso particular de cada criança. Às vezes você vai ter um filho que ele vai ter um desenvolvimento mais rápido e o coleguinha dele não. Às vezes o irmão dele não vai ter e a sua criação foi a mesma. Então, assim, a gente tem que tentar tirar essa vaidade, essa ansiedade, né, da nossa cabeça, né, enquanto mãe. Até estava conversando com você, né, Lu? Você falou que mesmo sendo pediatra, tendo Gente, essa é muito difícil consciência... ser pediatra e mãe, tá? Eu tenho que me partir no meio e falar, cara... Aí eu falo com a minha mãe, e a minha mãe é vó e pediatra, olha a situação. Mãe, pediatra, vó e pediatra, então a gente fica doidinho lá em casa. Eu, nossa, mãe, olha como ela tá falando muito. E a minha mãe, Luísa, ela tá falando, mas ela não tá falando, tipo assim, de acordo com a idade dela ainda. Então a gente fica muito confusa lá em casa, a gente se perde nessa relação pediatras e... vó e mãe. E existe essa comparação, né? Assim, independente de você, né, ter a ciência ao seu lado, como a sua base, querendo ou não, você está vivenciando aquilo e você é ser humano. Então, assim, às vezes você vai se perder porque você tá... A sua vozinha, né, da Luísa humana, tá falando ali mais alto, a Luísa mãe. Então, você não consegue se podar para também não se comparar, né? Para não se cobrar. Então, assim, o que eu queria entender se a gente consegue saber, para dosar um limite gentil do incentivo, né, para potencializar esses saltos, uma fala, um desfraude, um andar, sem que fique algo forçado, baseado nessas comparações. A gente consegue identificar e oferecer os melhores estímulos, né, no dia a dia das crianças, sejam eles sensoriais, emocionais, educacionais, comportamentais, em vistas que essas crianças de primeira infância estão num processo acelerado de desenvolvimento. Então, assim, como que a gente sabe a melhor maneira de potencializar esses saltos, essas mudanças das crianças sem ser algo forçado, ou porque fulano e beltrano está fazendo algo parecido? Queria entender de vocês se existe esse limite gentil sem ser forçado. Então, Luísa, assim como você falou que tem uma confusão na sua casa, na minha também, porque a minha somos educadores, né? Eu e minha mãe, e aí a gente confundia vovó, mamãe e a educadora. Mas assim, eu também tenho esse privilégio de dividir com a minha mãe a maternidade das minhas filhas. E realmente, assim, falando tecnicamente, a gente percebe, sim, quando a criança está amadurecendo dentro dos marcos de desenvolvimento. Dentro do que Piaget fala, por exemplo, eu gosto muito da fala de Piaget, porque é o que realmente acontece. A criança, a cada novo aprendizado, ela desacomoda. Então, ela tem um aprendizado já estruturado. Para ela ganhar esse novo, ou seja, vamos supor, ela engatinha. Para ela
a gente começa o estímulo, segura no armário, vamos lá, ó, dá a mãozinha. Para ela ganhar esse novo aprendizado, ela tem que desacomodar. E nesse desacomodar, cada criança vai ter uma resposta. Vão ter aquelas mais inseguras, vão ter aquelas que não vão querer, vão ter aquelas que vão querer correr, então, e aí vão chorar porque vão cair, não se sentir confiante. Então, cada criança, ela vai responder a essa desacomodação. O importante para nós, famílias, é não desistir. Por quê? Eu vejo aqui na escola, né, como educadora, que muitas vezes essa desacomodação, claro, gera realmente uma insegurança. E num primeiro momento a gente dá aquele consolo, a gente dá a mão e aí a gente, tá bom, né, não é o momento. É claro que eu vou respeitar o ritmo, eu vou respeitar o tempo da criança, só que o estímulo tem que acontecer a todo momento. Então, eu sei que ele correu lá e desequilibrou, mas ele vai tentar de novo. Não vamos ficar com medo dele, vai cair de novo, põe o capacete. Tem uns que a gente fala assim, põe o capacete, né? Então, a gente tem que realmente manter o estímulo para que realmente essa questão aconteça dentro da evolução dos marcos. Agora, de mãe para mãe, eu também vou dar um exemplo, né? A questão do desfraude, por exemplo. O desfraude... Bem nessa fase. Eu também. Então, o desfraude é algo que dentro do marco do desenvolvimento, a gente coloca muito a idade entre 2 e 3 anos, porque a criança começa a ter um controle maior fisiológico e também começa a inserir um pouco mais a linguagem, né? O mínimo da comunicação. Só que a gente precisa realmente respeitar o tempo da criança, da família e da escola. Porque, às vezes, tem famílias que vêm tão eufóricas, Rita, eu quero tirar a fraldinha. Mas a gente ainda percebe a criança ainda num tempo que ela não faz esse controle, seja na linguagem, seja na assimilação neurológica, que eu tenho que controlar ou eu tenho que falar xixi. Então, a gente fala, olha, vamos ter calma. A gente ainda entra no banheirinho, ela já fica mais tensa. Então, a gente respeita, até porque não é utopia dizer aquilo que a gente ouvia lá atrás, que a primeira produção da criança é a parte de xixi e cocô. Por que dar tchau? Né? Às vezes a gente ouvia isso, falava, isso é coisa do tempo da vovó, né? De que vão dar tchau pro cocô. Não, é realmente uma produção e a gente tem que respeitar. Por exemplo, na minha vivência com a minha filha mais nova, ela teve muito problema com prisão de ventre. Então, eu tive facilidade para tirar o xixi, mas não tive facilidade para o cocô. Então, o cocô, né? Vamos colocar aí as plaquinhas. Quem teve essa dificuldade também com o cocô, né? Porque o cocô é algo que a gente, assim, tem que ter disponibilidade, paciência. É algo que a gente... Local adequado, gera insegurança na gente. Por que aí entra a comparação? Por que ela não tem? Minha filha ali com 2 anos já faz o cocô, lá com 5. Eu tenho crianças, às vezes, com 5, que nós temos que respeitar, levá-lo ao banheiro discretamente, porque ele pede, ou... Tia, você me leva lá no banheiro, mas lá dentro do boxzinho você põe minha fraldinha? Porque ele está ainda nessa vivência do salto, mas ele já tem um salto social que não permite mostrar para os amiguinhos, né? Entendi, legal. E aí, no caso, por exemplo, a minha filha, a minha mãe me ajudou demais, porque a gente tinha que sentar no banheiro, contar histórias. E ali, dias e dias, até que saiu umzinho. Então, assim, é paciência. Tá, mão. Estou vivendo isso, então vou perguntar, aproveitar, né? Você falou dos pais eufóricos. E os pais que vão usar aquela velha desculpa que não é uma desculpa, que é a verdade de toda mãe. Tô com preguiça, não tenho tempo. Eu não tirei a fralda da noite porque eu não quero acordar à noite.
Tem solução? Aí ontem eu tava conversando com Luísa e minha mãe. Falei assim, o que eu faço pra essa fralda à noite? Luísa, minha mãe, Kátia, né? Então a gente tava assim, nesse momento, porque assim, ela falou, olha, quando vocês eram pequenos, nunca me deu trabalho. Perfeição em criança. Dava 3 horas, eu botava o despertador. Dava 3 horas, eu botava o despertador, você ia dormindo, mas ia lá. E aí foi assim, que desfraldou. Ia dormindo pro vaso e fazia o xixi. Eu não tive dificuldade com o cocô, por exemplo. Mas o xixi da noite é algo que eu só tô deixando pra depois. Porque assim, como que eu vou deixar de dormir agora que eu comecei a conseguir dormir? Eu vou botar o despertador, sabe? Então assim, aí a gente se culpa novamente. A gente se culpa novamente, no sentido de, gente, é uma preguiça, eu tô dando a desculpa de falta de tempo. Ah, porque eu trabalho muito. Ah, porque eu preciso de uma boa noite de sono pra estar E em a pé minha amanhã. desculpa aqui, eu vou ter outro, aí ela vai regredir, entendeu? Aí eu assim, então vai de fralda até os 6, 7 anos. Ué, não pode, né? Então, Ô, assim, Rita, uma pergunta. E como que a gente pode fazer isso com a escola? Aí sempre é bom a gente, quando eu sentir, minha filha tá dando sinais, já mostra que às vezes ela quer fazer o xixi no vaso. Aí eu abordo a escola para a escola ir junto comigo. Isso. Como nas outras coisas de desenvolvimento, por exemplo, no andar, no falar, que é uma coisa que eu sempre converso com a Paula do falar, porque lá em casa a gente tem o problema do falar. O do desfraude é a mesma coisa. A gente conversa com vocês, aborda vocês pra gente também fazer uma coisa em conjunto. Do mesmo jeito. Quando a gente vê que realmente a criança está preparada, a nossa equipe, né, de trabalho, ela é orientada nessa vivência de estimulação. Às vezes tem crianças que a gente tem que começar bem devagar, ela ainda fica com a fraldinha, mas ela começa a usar o banheirinho, ou seja, para ela entender esse controle do ambiente, né? e às vezes elas se incomodam com o sujar. Né? Então ela fica um pouco mais constrangida que o xixizinho desceu. Então isso tudo a gente vai mapeando cada criança para esse desfraude acontecer, mas é sempre junto com a família. O que não dá realmente é assim: poxa, Rita, eu quero fazer o desfraude, ótimo, mas no meu carro eu tenho que botar a fralda. Lá no meu sofá eu tenho que colocar uma fraldinha, porque não pode sujar o meu sofá. Aí eu falo, olha, realmente é melhor botar uma capa, né? Porque a criança não tem essa lógica. A criança, ela é uma rotina. Se eu estou vivenciando uma rotina com ela de retirada de fralda, isso tem que ser em todos os ambientes. E essa vivência, por exemplo, da noite, digo a você, aí entra o que a gente chama do respeito à criança. A gente precisa, e eu vi os outros episódios, né, que a gente, assim, quando a gente é mãe, a gente tem que entender que nós vamos abrir mão de muitas, né, não é abrir mão, vamos ter algumas renúncias. E uma delas é o sono. Eu digo que talvez agora, com as minhas adolescentes, eu estou retornando à vivência normal. Mas, assim, te dando até um exemplo, Luísa, enquanto eu também tive filhas na mesma época que você, de tempo, né? As minhas filhas têm 2 anos e 9 meses de diferença. Então, eu estava fazendo o desfraude da noite da minha mais velha, a Brunella, e nasceu a Laura. E aí, o que eu fazia? Enquanto eu amamentava a Laura de madrugada, o meu esposo fazia o desfraude da minha mais velha. Então, ele, né, dava 3 horas da manhã, eu chamava, Brunella fazer xixi. Aí ele levava. Então, já tô entendendo que eu vou ter que acordar de novo. Bom, várias pessoas me falaram. Luísa, minha mãe, Rita, então tá beleza. Vamos começar a ter essa disciplina. Vamos ter que começar a ter essa disciplina. O tema é o negócio da comparação, né, gente? Hoje em dia, a gente tem muita... E eu me achando que eu fiz o desfraude em janeiro do dia, deixei ela na grama. Ai, beleza. E você, até tô pegando o gancho, Lu, desculpa te interromper. A Rita tinha falado do negócio da questão se incomodar, da criança se incomodar com a higiene. Quando eu resolvi fazer o desfraude em janeiro desse ano, eu que gritava na hora que saía do meu controle. Aí eu assustei adequado, exatamente. E isso os cuidadores, têm que ser orientados, sabe? Porque não assim, me explicaram isso. Falaram que ia dar certo no verão, porque tava na grama, eu tava de férias e ia ter tempo de controlar. Só que aí eu não me explicou, ninguém me explicou do nojo que eu ia ter. E às vezes até você fala assim,
Me faz isso, não, aqui não. E aí a criança, ela se perde. Então, tem que ter tranquilidade e vai acontecer, gente, não adianta. Vamos colocar o colchãozinho para secar na varanda ou na casa. Isso vai acontecer. Assumindo a minha culpa aqui, já entendi o recado. Não, o que eu ia falar era em relação à comparação. Não tem jeito. Gente, quem é mãe, compara. Quem aqui não compara o filho com um colega? Levanta a plaquinha. Quem Na não pracinha, se comparou na com outra mãe? escola, Nunca, da amiga. Quem nunca se compara? Todo mundo se compara, gente. Não tem... Mas a gente tem que entender que as crianças são diferentes. Eu sei que eu tenho lá um livro, uma tabela, onde eu vou avaliando se o desenvolvimento da criança com 3 meses, com 4 meses, com 1 ano. Eu vejo se a fala está mais ou menos dentro do esperado. Mas as crianças são diferentes, elas não seguem livro. Tem umas que são super habilidosas em umas coisas e aí tem menos habilidade em outras. Então elas são diferentes, mas elas são únicas. Então a gente tem que tentar não se comparar. E às vezes o que dá certo com uma não dá certo com outra. Então também esse negócio de rede social, de excesso de informação, também deixa a gente um pouco maluco hoje em dia. Exatamente. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório, aí a criança tem nem 1 mês de vida, eu já tô fazendo consultoria de sono, isso, aquilo, aí eu fico até paralisada assim, eu falo assim, gente, eu só ia te orientar a amamentação, cocô, sabe? Começar a ter noite sem dormir, mas você já tem tanta informação, calma, vamos aos poucos. Eu acho que essa parte acaba atrapalhando um pouco a gente hoje em dia. Eu até conversando com a Lara, a gente tocou nesse assunto, né, Tocamos da identidade da maternidade. Isso aí, isso é um ponto assim que eu defendo muito, a identidade maternal. Às vezes a bagagem, muitas informações que estão sendo dispostas hoje pelas mídias faz com que a gente perca um pouco a nossa identidade como mãe, porque a gente quer cumprir tantas demandas externas que o nosso coração não fala naquele momento. Então, eu acho que isso é importante. Por mais que a gente tenha orientação da vovó, da mídia, né, do próprio especialista, mas a gente é a mãe, tá aqui, né, a gente tá trazendo o nosso amor para junto de nós, para essa educação, para esse educar. Então a responsabilidade é nossa. Então, muitas vezes a gente acaba se confundindo, seja num desfraude, seja numa alimentação, em outras etapas da criança, porque a gente quer dar mais conta em comparar e cumprir o que é visto do que a própria ação da maternidade. Às vezes a gente assume uma postura que não é nossa, que a gente está assistindo, achando bonito ali, que o blogueiro fez. Beleza, a gente tem muita coisa que a gente vai se identificar, que a gente pode colocar dentro do nosso dia a dia. Só que vai ter muita coisa que, poxa, você está vivendo uma das fases mais assim, importantes da sua vida, de muitas mudanças, que você está ali fragilizado. Tem coisas que você não vai conseguir atender todas essas expectativas da mídia, né? Assim, não é da mídia, mas assim, das pessoas. Às vezes você não tem tanto a ver com essa pessoa, os seus valores são diferentes, a sua vivência é diferente, você aprendeu de forma diferente. Às vezes você quer lidar de forma diferente, né? Sua intuição está te levando para outro caminho. Às vezes a Lara não vai ser tão parecida com a Luísa em outras coisas e tá tudo bem. Ela vai tentar me direcionar para eu adequar a minha maternidade ao meu modo de ser, ao meu estilo de vida também, né? Respeitando não só as particularidades dos nossos filhos, mas as nossas também. Senão, aí vira um sofrimento mesmo, né? Se a gente chegar sempre querendo ter nota 11, nota 11, nota 11 em tudo, você pode ter certeza que a frustração vai chegar, porque a gente não vai ter nota 11 em tudo. Exatamente. E, assim, uma grande responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso. Por mais que tenham muitas informações nas mídias, a gente às vezes acaba se perdendo na grande responsabilidade que temos ao assumirmos o papel de pai e mãe, né? Eu que lido com crianças diariamente há muitos anos, eu vejo assim, a criança, ela é uma integralidade. Então, nós temos que assumir isso e não pensar somente no que é um desejo meu de cumprir como mãe. Perfeito. Eu estou educando e cuidando de um ser humano. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, e quando assumimos esse papel, temos que ter em mente, porque eu vejo aqui, diariamente, e atrás de cada criança tem um espelho da família. Verdade. Então, a gente consegue perceber isso.
E eu, realmente, como uma especialista do desenvolvimento infantil, em todas as minhas falas, eu falo e insisto, respeite a criança. A responsabilidade de estarmos com uma criança, de desenvolvermos, de cuidarmos fisicamente, é muito grande. Então, é isso aí que a gente, né, tem que vivenciar. Eu vou perguntar para vocês uma coisa assim que eu lia muito enquanto eu estava grávida. Então é um assunto assim que me interessa muito, que é sobre a parte de janelas de oportunidades, que muito se fala. Não sei se muitas de vocês, algumas de vocês já ouviram falar, né? É muito falado que a personalidade de um ser humano é formado e identificado durante essa primeira infância, né? É um período no qual a neuroplasticidade, e o Luiz até pode, né, se embasar para me explicar melhor, e a neuroplasticidade do cérebro da criança é enorme. Então, assim, até que ponto que a gente dá a devida importância e valor na educação dessas crianças nessa fase que é tão rica em oportunidades? Como que vocês enxergam a percepção de valor dos pais, dos educadores, ao lidar com esse momento mesmo, de 0 a 6, 0 a 7, né? Existe um caminho mais propenso para a gente acertar mais, para tirar o melhor proveito dessa fase da vida, né? Para a gente, tipo assim, nossa, meu filho é essa esponja. Sim. Ele tá nesse momento de agregar informação, tô estimulando, tô fazendo... Tipo, a primeira coisa é as pessoas saberem isso que você tá falando. Tipo assim, é um momento de muito desenvolvimento. É um momento que a criança aprende muito, aprende com facilidade, é ali que muda a tua personalidade. E a parte afetiva, família, tudo. Então, vamos dar o que essa criança precisa. E aí que eu acho legal, por exemplo, o brincar direcionado... que é o que vocês proporcionam na escola. Aí a gente proporciona em casa a parte afetiva, o carinho, o amor, a atenção, entendeu? E aí... Que é o brincar meio que sem regras, né? Isso. Assim, vou fazer o que eu estou afim. Por mais que a gente sente, brinque de desenhar, de pintar, de boneca, de comidinha, é um brincar mais relax com a família. É lúdico, é o nosso lazer também, é o nosso tempo de qualidade com o nosso filho. Você não fica se cobrando. Nossa, deixa minha mãe me cobra, ela fala assim, Luísa, e o dever faz isso? Você já sentou mas eu me cobro também, então eu tô falando que ninguém se cobra. Aí eu, cheguei cansada do consultório, mas aí deixa que a escola faz sua parte, tô brincando. A gente faz. Mas também. precisa, gente, precisa de um brincar direcionado, precisa de um brincar com intencionalidade, né? Sensorial ali, né? Que eu vejo que as atividades, tipo, com tinta, com esponja, E eu vejo que nesse jeito lúdico que vocês fazem, eles chegam em casa pra gente cheio de coisas novas, de conhecimentos novos. E assim, é uma fase em que acontece essas janelas de oportunidade, e a gente conversa muito sobre isso, porque a criança... recebendo todos esses estímulos, é exatamente até 6 anos onde há essa construção maior de habilidades, né? Nós, na educação, falamos em habilidades e competências. Para uma criança, um jovem, um adolescente, atingir uma competência dentro de uma área de conhecimento, ele precisa desenvolver muitas habilidades. E essas habilidades são estimuladas diariamente pelo ambiente escolar. E nós, como profissionais, que é diferente da família, como a Luísa colocou. O brincar em casa é diferente do brincar na escola, no ambiente de estimulação de aprendizagem, porque nós somos preparados para essa estimulação. Nós sabemos ali, como um trabalho com tinta, que área vai atingir a vivência sensorial em que a criança está passando a tinta no corpo, o que vai ser estimulado naquela área de conhecimento cerebral. E também, por exemplo, a linguagem. Às vezes a gente fala, não, Rita, meu marido falou tarde também. Pode deixar, ele vai aprender a falar. Mas dentro dos marcos do desenvolvimento e trazendo a neurociência que afirma essa questão da janela de oportunidade, o que a gente tem que fazer? Ligar o sinal de alerta. Precisamos estimular, porque respeitamos o tempo da criança, sim, mas a gente precisa entender que esse tempo tem um certo limite para algumas áreas de conhecimento. Legal. Né? Então, entra o pediatra de novo. O pediatra está ali para alertar. Chega na consulta de 1 ano e meio, 1 ano e 9, né? Como eu falei para vocês, é de 3 em 3 meses. Aí eu já ligo o alerta. Imita.
entende, segue comandos, olha nos olhos. Aí eu já começo a perguntar, tipo, algumas coisas que faz em casa de desenvolvimento, mas eu não tô ali vendo, eu não tô ali participando. Eu só tô perguntando pra mãe, Se entendeu? está acontecendo, Isso. né? Aí, um pouco ali, uma hora de consulta, eu consigo ouvir algumas coisas que essa criança fala. Às vezes tá ali com o pai, eu tô conversando com a mãe, aí se solta um pouco mais. Mas aí eu consigo ligar o alerta, falar assim, olha, você tem interesse em botar na escola? Vamos tentar... você não tem interesse da escola? Vamos então tentar uma terapia, por exemplo, uma fono, mas pra gente começar a estimular essa criança de uma forma com mais propriedade, né? Porque às vezes só em casa... não quer dizer que vocês não estimulam ele, mas não estimulam da forma certa. E sabe um ponto interessante também, agora como mãe, né, tendo filhas adolescentes, a minha mais velha tem 15 anos, é o que a gente colhe. Realmente, além do que eu estudo, eu tenho meu laboratório, que é em casa, que é igual Piaget. Piaget estudou as filhas, né? Eu tenho meu laboratório. Então, assim, o que a gente colhe com o nosso esforço na primeira infância é enorme, né? Hoje eu tenho minhas 2 filhas e eu sempre me dediquei, né? Eu fui mãe mesmo, de mãe para mãe. Foi uma escolha minha ser mãe naquele momento da minha vida. E aí eu fui entregue a elas, né? E isso foi até um próprio exemplo da minha mãe. A minha mãe teve uma dedicação enorme à maternidade. E eu e a minha irmã hoje colhemos muitos bons frutos por isso. E assim faço também com as minhas filhas. Então, essa fase da primeira infância é de entrega. É de entrega mesmo, é de você arregaçar as mangas e tudo que você puder fazer pelo seu filho, você vai fazer. Vai perder noite de sono, vai perder aquela viagem que eu estava sonhando, vai perder momentos com o esposo em determinadas situações, mas é o momento, porque depois dos 10 anos, é incrível o retorno que a gente tem e até mesmo de algumas competências já adquiridas que a criança te dá, né? O adolescente, o filho te dá. Então, eu digo realmente, aproveitem as janelas de oportunidades, porque elas são fundamentais na primeira infância. Fico até arrepiada quando você fala do crescimento. Ai, Jesus. O crescimento, o coração acelera, mas tem que fazer, faz parte, né? Ô, Rita, eu queria entender um pouco aquilo que você me explicou essa semana, quando a gente perguntou de temperamento e construção de personalidade. Que hoje em dia a gente se lê, se ouve muito a respeito de temperamento. Até que ponto que isso é verdade, que isso se encaixa, né, dentro da nossa casa, que a gente consegue usufruir e entender, né, um pouco das nossas crianças observando isso, para ver que é o jeito dele, respeitar o jeito dele. Até que ponto que a nossa influência faz diferença na construção dessa personalidade e temperamento. A influência do ambiente também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, né, acho que a Luísa também ouve muito isso. A gente, na educação, ouve-se muito sobre conceitos de temperamentos, né? Às vezes não tem muito, assim, um consenso tão fechado, mas eu gosto muito dessa literatura da Mariana Pedrini. Ela é uma psiquiatra e o que ela coloca aqui quanto temperamento são pesquisas que eu já fiz e eu realmente concordo com a afirmativa dela, em que o temperamento é realmente os comportamentos e os sentimentos, as emoções inatas. É o que realmente nasce, é a carga genética. É o que a gente fala assim, nossa, parece com o pai fazendo isso. E parece mesmo. Porque... A minha medrosa parece com o pai. Isso, então, esse temperamento, ele é real. Então, o temperamento... Tem alguns estudos que falam, né, o colérico, o sanguíneo, outros nomes. Tem alguns que falam da baixa reatividade ou alta reatividade. Isso realmente é existente. Fleumática, baixa reatividade. Eu acho que a Nena é fleumática. Não sei, mas eu acho. Então, e aí o que acontece? A construção da personalidade, ela vem nessa primeira infância unindo o temperamento com os eventos do dia a dia. Por isso é importante os cuidadores, a família e a escola. Porque é nessa construção
dessa primeira infância em que há, sim, a construção da personalidade. Porque eu tenho temperamento e vou ter os eventos do dia a dia, os estímulos que vão fazer com que a criança crie a sua personalidade. Por isso que determinados ambientes, por mais que a criança tenha um bom temperamento dentro de uma vivência emocional, em alguns lugares, em algumas situações, ela não vai desenvolver uma boa personalidade. Então, é fundamental que a gente saiba, conheça, né? Hoje eu trabalho aqui com muitas crianças, vários temperamentos, e aí a gente vai trabalhando, por exemplo, uma liderança, né? Legal. A liderança, ela vem de um temperamento, mas com os eventos do dia a dia que são estimulados por nós não vamos tirar isso. A gente não consegue, nem queremos, mas a gente vai trabalhar um bom caminho para a liderança, principalmente na questão social. Como eu vou lidar com o meu par? Eu sou líder. O que eu vou ajudar o meu par nessa liderança? Ou não? Sou algo, como você colocou, medroso, um pouco mais inseguro, ou sou mais agitado. Então, tudo isso vem, e aí sim, o nosso papel enquanto ambiente é fundamental, porque aí a gente vai realmente construir a personalidade da criança. Volto a dizer, olha o nosso peso, olha a nossa responsabilidade na educação de uma criança, até mesmo na formação do seu caráter, da sua personalidade. Até para potencializar, vamos supor, se um pai identifica que a criança tem esse traço de querer agregar, de ser mais líder, de se colocar nesse papel, né? Vamos supor. Isso pode ser levado muito para o lado ruim também. Então, em conjunto, novamente, os educadores, os pais, têm que entender que essa sensação de poder pode ser algo que pode ser, sim, usada para o bem, né? Então, identificar isso e potencializar isso de maneira positiva é possível também. Porque senão, tem aquela questão que a gente falou ontem também, da criança começar a entender isso, né, como algo forte nela, como se fosse uma qualidade a mais que ela tem em relação a outros, né? Assim, nesse momento, estou falando da liderança em específico. E querer se aproveitar disso. Ser egoísta, egocêntrico, por exemplo. Por isso a importância, de novo, que eu falo, do meio que essa criança vive, do que essa criança faz durante o dia a dia dela, com quem ela convive, entendeu? Então, as coisas que ela ouve, as coisas que ela assiste. As famílias, funcionários, lugares que ela frequenta. A escola ou a creche que ela está frequentando, os parquinhos que ela vai, entendeu? Porque são nesses ambientes que essas pessoas que ela vai conviver que vão criar, que vai formar essa personalidade dela, né? E até mesmo, assim, não acabar se acomodando com determinadas falas. Ah, não, meu filho é colérico, né? Um pouco mais agitado. E aí você põe a culpa no temperamento, né? Não, mas ele é assim, é o temperamento dele. Não, mas aí temos que lembrar, o temperamento, ele não é sozinho. Ele constrói uma personalidade. Então, o nosso papel ambiental é fundamental. Não podemos deixa ele que é o jeito que ele nasceu. Não, ele vai ter uma vivência, um coletivo, um ambiente que vai junto desse temperamento se ajudá-lo a construir. Legal. Então, a gente tem que ter também esse cuidado no que a gente ouve. Volto a dizer, todas as pessoas têm liberdade de expressão. Cabe a nós uma boa interpretação do que a gente ouve, né? É muito importante, principalmente no ato de educar. Sim, legal. Agora a gente queria entender, perguntando mais para Luísa, assim, em questão do que a gente estava já falando, né? Sobre a comparação nesses marcos de desenvolvimento e o imediatismo da nossa sociedade. Quando a gente fala de imediatismo, né, e a gente observa, né, outros lugares, outros ambientes, a gente às vezes quer desenvolver algo no nosso filho, ou quer se desenvolver, quer evoluir enquanto mães, né? Isso acontece o tempo todo, né? Que mãe que... Isso vocês podem até responder, porque eu sempre me pergunto isso. Que não aguenta mais falar de maternidade, na hora que encontra a coleguinha, qual que é a primeira coisa que falam? De filho. Quem nunca fez isso? Todo mundo faz isso o tempo todo. Então, assim... Mas é muito bom falar de filho, né? Não fala de outra coisa. Não é muito bom falar de criança? Eu só sei falar de criança. Chegou perto de mim, eu tô falando de criança. Não vai falar de outra coisa, é verdade.
Ai, eu sou chata com isso. Mas eu tento fugir disso, mas acaba que é aquilo que você falou. A gente vive, né, esse momento de forma tão integral, tão aprofundada, né, nesses primeiros anos da criança, porque depois ela quer criar asas e voar. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vive isso de forma tão intensa e a gente está ali também aprendendo. Eu, pelo menos, estou aprendendo. Eu sinto que eu tenho a primeira, né, ela já tem 3 anos, mas é um momento que é de aprendizado. Eu nunca tive uma filha de 3 anos antes. Ano que vem eu vou estar aprendendo sobre os 4. Então, assim, até que ponto que a gente está sofrendo com esse imediatismo também, que a gente pode tentar se controlar para respeitar o tempo, o momento da criança. Entender também que, se às vezes ela não está adaptada ao ambiente, a um núcleo de pessoas, né? A gente vai trabalhar em conjunto com todo mundo que convive ali com aquela criança, respeitando também os nossos limites, o nosso tempo, às vezes o nosso cansaço, né? Igual eu falei, às vezes eu não consigo, eu não tenho força, aí eu assumo a minha culpa, mas eu preciso reagir e fazer do meu jeito, né? Igual assim, a amamentação, por exemplo, para mim foi o caos, assim. Minha mãe e minha madrinha estão aqui para apontar o dedo para mim, porque assim, se ninguém me desse limite, que ao mesmo tempo, né, eu queria ser livre e eu não conseguia me dar o limite. E tá tudo bem, tava bom para mim, tava bom para ela, tá tudo bem. Não era nem uma questão de comparação, mas era uma questão de cansaço mesmo e de estresse. Então assim, no final das contas, para mim, o amamentar era uma libertação. Colocar ela no peito para ela parar de chorar, para eu poder ir nos lugares. Então, assim, até que ponto que a gente se enxerga ali também num lugar errado e tá se cobrando para, né, para se adequar a esses limites do tempo e da educação, né, Rita? Que você muito fala. Até que ponto que essa liberdade que a gente se dá também começa a fazer mal para os nossos filhos? Quando que a gente tem que prestar mais atenção, igual vocês me fizeram a carapuça servir do meu desfraude à noite. Eu tenho que fazer a carapuça servir e assumir que isso tá errado. Hoje em dia, que é aquele negócio que eu tava falando, o acesso de informação, a gente vive um mundo onde nós todas estamos vivendo mais ou menos a mesma idade, mais ou menos as mesmas coisas, tendo o primeiro filho, tendo o segundo filho. As nossas mães não eram assim, porque elas não tinham acesso a tanta informação. A troca de figurinha delas era sua mãe, minha mãe no trabalho, a madrinha, a avó do fulano, a tia, era isso. Hoje em dia são tem milhões, mais né? essa conectividade pelas redes sociais, né? Então, isso faz, a gente comparar nossos filhos entre eles e com o dessa colega. E a gente tem que entender que as crianças são diferentes, com o da colega, com crianças até dentro da nossa própria casa, que eu vou sentir isso daqui quando a minha próxima nascer, né? Os filhos são diferentes. Bem diferente. Tanto no desenvolvimento, quanto na personalidade. Às vezes até o jeito que eles tratam o meio, o brincar, o conversar, o estudar, o tudo. Então eu acho que a gente tem que parar de ser um pouco imediatista nessas coisas de nossa, mas já tá dando 1 ano, por que não tá andando? O filho da minha amiga tá andando, já tá dando 2 anos, tem que falar, que isso, que aquilo. Mas a gente se compara, então a gente tem que parar e se dar o respeito como mãe e falar assim, o meu filho, tá sendo acompanhado por um profissional, o profissional falou que tá no tempo dele, cada criança tem seu tempo, não é assim, 1 ano tem que andar. Não, pode andar de 10 meses a 1 ano e 4 meses, entendeu? Então tem uma janela ali para ele fazer aquele desenvolvimento. Então a gente precisa, assim, porque isso acaba fazendo mal até para a criança, porque querendo ou não, a gente cobra, ou a gente fala entre a gente, e eles começam a entender tudo, né? E aí eles se sentem cobrados. E eles vão se entendendo no meio. Por exemplo, a minha filha, ela tem já uma pessoa... Calma aí, qual que é a primeira? O temperamento. O temperamento. É o temperamento do meu marido. Meu marido é um pouco mais quieto, mais introspectivo, mais da dele. Ela é uma criança quieta. Eu botei ela na escola, ela começou a estudar à tarde. E a turma dela era uma turma muito agitada. Era um monte de criança agitada, que corria de lado pro outro, muito falante. Só que, por uma dinâmica familiar nossa, eu precisei de passar ela para de manhã. Não foi por causa da turma, não foi por causa de nada. Foi por uma dinâmica familiar nossa. Aí eu passei ela para de manhã. Aí eu fui conversar com a professora, porque eu tava insegura, né? Porque eu tava mudando ela de período. Ela falou, não, ela tá muito adaptada. Ela encontrou nessa turma da manhã crianças que parecem com ela, crianças mais calmas. Ela encontrou os amiguinhos dela. Ela tá se sentindo muito melhor ali. Aí, gente, a gente sempre tem que estar ali todo mundo junto. Porque aí eu
mal, porque eu tava mudando minha filha de turma, onde ela ia ter novos amiguinhos, mas ela se sentiu muito melhor, muito mais adaptada, se encontrou muito mais ali. Então, essa comunicação, entre a família, a escola, a minha funcionária na minha casa, todo mundo, a gente consegue falar uma mesma linguagem e isso dá uma segurança para todo mundo, né? Isso aí. E assim, Lara, essa questão do imediatismo, eu também entro numa outra questão que é relacionado à nossa vivência do dia a dia. Hoje nós vivemos uma rotina muito atribulada, né? E o próprio fluxo de informações nos acelera. Hoje eu tenho trabalhado muito com as minhas crianças aqui na primeira infância, o esperar. Eles querem a todo momento, o cérebro deles, a todo momento tem que estar processando ali. O que é agora? O que é agora? Não, agora nós vamos esperar. Mas esperar? Mas com o quê? Não, sem nada. Vamos olhar para o amiguinho, vamos conversar com o amiguinho. Ah, não, mas eu quero alguma coisa, tia Rita. Eu quero alguma coisa. Nem 2 minutos, quem dirá as crianças. Isso aí. Rápido, e isso é uma habilidade. Para eu me tornar competente lá na frente com um valor de espera, eu tenho que desenvolver essa habilidade na fase da primeira infância. Então, muitas vezes a gente quer suprir esse tempo, essa atividade do nosso filho o tempo inteiro, dando ali a ele o que ele está pedindo, mas muitas vezes esse imediatismo tem que ser um pouquinho freado. Temos que ter um momento também do ócio, né? Bem dizia, o ócio criativo, né? A gente precisa respeitar. E até o nosso tempo também, né, Lara? Às vezes você falou essa questão de ser mãe, no sentido de tomar o tempo. Eu digo que todo o hábito que a gente forma, a disciplina que a gente estabelece dentro da nossa casa, dá tempo de fazer tudo. Com certeza. Claro que com determinadas renúncias, né? É claro que agora, minhas filhas com 15, 12 anos, eu tenho mais oportunidades de fazer algo, né, que eu não fazia anteriormente. Estou até, né, feliz que agora estou... Mas, então, assim, é a gente respeitar esse tempo e não acelerar. Não acelerem, gente, não queiram que essa fase passe logo. Curtam os filhos de vocês, porque quando tá lá naquela fase assim do quarto, né? Eu não sabia que isso era tão impactante, mas é assim, sabe? Sabe assim, quando você vai lá falar com o adolescente que fecha a porta do quarto e não quer que a mãe abra. Tá cheio Mamãe, de internet fecha a porta, né, mamãe? Fecha a porta. Não, minha filha, deixa a porta aberta. Não, mamãe, fecha a porta. Então, assim, isso daí mexe conosco. Vai se então, distanciando, né? a gente não queira que é nosso filho pequenininho, ai, Rita, não durmo, ai, tô tão cansada. Curta esse cansaço. É bom demais, é bom demais. É claro que assim, vai passar. Aí quando passa, você fala assim, nossa, mas já passou. E eu brinco, né? Eu ouvindo um psiquiatra uma vez, eu achei interessantíssima a fala dele. Ele falava assim, pra que você quer que a sua vida passe tão rápido? Pra onde você vai, né? Então, vamos viver a vida devagar. Precisa acelerar a vida, não. É claro que em alguns momentos a gente quer dormir um pouquinho mais. Mas, assim, ter calma, tá? O imediatismo tem que... Né? Meu Deus do céu, e agora? Quando que isso vai mudar, né? Quando que a gente vai poder... E a questão também de muita gente dentro de casa. Né, que você precisa de uma rede de apoio. Totalmente. É bom a rede de apoio, aí mas às vezes você quer ficar só o seu contexto familiar. No sábado, é tão bom eu, minha filha e meu marido. Às vezes você não consegue, né? Em casa. No dia a dia eu né? tenho cachorro, eu tenho um ajudante também. A minha mãe tem dia de semana lá em casa pra me ajudar, pra buscar. Eu falava com seu marido, quando elas eram muito pequenininhas, a gente tinha que ter rede de apoio, senão a gente não conseguia. Trabalhar, não tinha coisas. colo, não tinha braço pra tanta criança. E a gente falava, vai, quando que a gente vai voltar à nossa vida, né? Tipo assim... Em paz, menos gente. Assim, gente, eu falava assim, quando a nossa casa vai ser nossa de novo? Tipo assim, né? Que as pessoas vão sair. Mas, enfim, aí a gente, né, já resolveu isso há muito tempo, né, com a idade das crianças. E aí veio junto, né, como a gente falou, muito mais gente, muito mais proximidade, muita amizade, apesar da gente ter um histórico, assim, de vida com muita gente também, com muitos amigos. E eu acho que acaba levando a gente, como a gente tá vendo nas fotos do show ali, a coisas que eu, pelo menos, que eu sou meio preguiçosa, esse negócio de festa muito tarde, coisa muito tarde, eu falo, nossa, quanto tempo que eu não ia no show, né? Assim. Pegando o trecho aí desse podcast aí, né, que as crianças já estão crescendo, né? Os filhos da Helena, né, que a gente fez essa gravação aí
há um tempo atrás. Elas estão na idade das suas, então ela fala exatamente isso. As mães se lamentam quando eles são menores. Nossa, poxa, quando que a nossa casa vai ser nossa de novo? Ela falou meio rápido ali, não sei se todo mundo já assistiu esse episódio ou entendeu. Então, ela, tipo assim, se lamentava porque a vida estava muito agitada com as crianças pequenas, né? Ela tinha 3, 2 meninas e uma mais velha, então, assim, 2 eram gêmeas. E aí era um agito na casa, muita rede de apoio, muito avô, muito funcionário, muita gente. E aí também tinha essa questão da lamentação e do cansaço, né? Não tenho braço para tanta criança, de não entender, de que às vezes, de querer às vezes, que é do ser humano também, que é nosso, né, gente? Querer fugir, não fugir, mas assim, se lamentar mesmo, ou reclamar desse cansaço que a gente tá tendo, igual eu reclamei no negócio da noite, né? Mas a verdade é que a gente tem que voltar pro nosso momento presente, aproveitar ele, porque daqui a pouco a gente vai estar reclamando quando eles estiverem mais velhos, fechando o quarto. Então, assim, nunca tudo é perfeito, né? Eles não vão ser pequenos sem dar trabalho, eles não vão ser grandes grudados na gente. Então, é mais uma reflexão aí que, enfim, que a gente quis mostrar esse trecho, que a Helena também discorreu um pouco disso, igual a Rita. Eu fico me indagando também em relação a outro papel da escola, Rita e Luísa. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero, às vezes, que eu não seguia tanta rotina, né? No primeiro ano da minha filha, eu tinha os horários de dormir, de comer, fui muito bem mandada pela minha mãe, pela pediatra que me acompanhava, mas eu tinha uma alma que eu dizia assim, que era uma alma que tinha mais liberdade. Então, assim, a partir do momento que eu tive uma pessoa em casa, uma cuidadora, eu tive a escola, eu sinto que eu tive muita ajuda nessa questão, né, da importância dos horários de tudo, não só do comer e do dormir, mas, assim, o horário de brincar, ela ter essa segurança do que ela, de que ela vai saber como vai ser o dia dela, né, igual ela tem na escola. E eu também me perguntava muito como é que seria, por exemplo, o final do dia. Às vezes eu acho que, tipo assim, eu ficava pensando, ai, gente, será que a escola vai me dar mais trabalho para eu ter que chegar no horário? Para eu ter que buscar no horário? Mas a gente descobre que a gente se adequa. Então eu tinha essa dúvida, né, antes de colocar na escola. E eu acho que é isso que a Rita falou. A gente cada vez vai assumir mais demandas, mais funções. Aí a gente, né, depois que colocou na escola, ainda quer uma atividade, uma natação, um balé. Daqui a pouco ela vai crescer, ela vai ter a questão do dever de casa, que muita gente bate a cabeça. Nossa, mas para que a questão do dever de casa, né? São crianças tão pequenas. O que seria o dever de casa numa criança tão pequena, né? Então, assim, eu queria também entender qual que é a importância desses horários de entrada e saída, né, em relação à diferença mesmo que a gente tem quando a gente tem uma pessoa em casa que às vezes sai mais da linha. Mesmo a gente tendo os horários de comida, de dormir, de banho, a gente cumprir esses horários, ter a rotina das crianças numa instituição como a escola, como uma creche, talvez, né, que você também tem que respeitar regras e horários. Como isso faz diferença, se isso faz diferença, potencializa coisas boas nas crianças de primeira infância. Rita, queria que você me falasse um pouco do que você aprende, vivencia aqui no dia a dia das crianças, como isso é importante para a segurança delas, que eu também tenho aprendido muito com você. Queria que você falasse um pouco aqui para todo mundo que nos assiste. Não só na minha vivência prática, mas também com muitos estudos, né, que eu faço, a rotina ela é fundamental para uma organização interna da criança, né? Tanto no aspecto fisiológico, a Luísa depois pode até complementar na questão física, mas principalmente no aspecto cerebral. Então, a criança precisa ter uma organização para que ela possa desenvolver a resposta desses estímulos que ela recebe. E eu acho assim muito interessante que não é só a experiência da escola com a rotina. Dentro da nossa casa, ela é tão real para uma organização mental que quando a gente não está na rotina, tudo se torna mais cansativo. A gente fica agitado, o ambiente, a criança, e isso tudo se desorganiza. Então, a rotina ela vem numa importância de organização mental, para que a criança esteja saudável para receber toda essa estimulação que ela recebe diariamente. Uma criança desorganizada no tempo, ela tem uma má qualidade nessa absorção desse estímulo. Então, é fundamental, sim, a rotina. Por exemplo, a rotina do sono.
Luísa também pode me ajudar. Por que tão importante a criança, na primeira infância, preservar a vivência do sono? Porque é no sono em que o nosso cérebro descansa e organiza Tudo que ele está aprendendo. tudo que ele está aprendendo, botando, né, nas memórias, nas caixinhas. Botando nas caixinhas. Eu falo que durante o dia eles aprendem muita coisa e às vezes eles pensam, então, Luísa, mas eu vi pela babá eletrônica que ele está engatinhando enquanto está dormindo. Porque ele está executando durante a noite o que ele aprendeu durante o dia. Isso mesmo. Então, a noite é muito importante, porque à noite, todas as sonecas, né, que a criança faz, de acordo com a idade, quantas tem, e à noite, porque é o horário que eles organizam dentro da cabecinha dele tudo que eles estão aprendendo. Então, é muito importante. Exato. Pode fazer isso como, por exemplo, é uma comparação com a parte do treinamento do que ela aprendeu sobre o dia. Isso se aplica no dever de casa, por exemplo? De casa. Com 4, 5 anos? Como que O funciona que isso? acontece, né? Muitas vezes, é claro que a parte educacional, ela traz um peso cultural muito grande, né? Tudo que a gente vive com o nosso filho acaba nós comparando com a nossa vivência escolar. E aí, às vezes, a gente traz umas interpretações do que passamos. Mas o dever de casa, ele vem em um papel também dentro da neurociência como uma vivência da criança executar aquilo que ela vivenciou nesse ambiente da escola. Ela está reafirmando e, de certa forma, consolidando aquele É a aprendizado. repetição, né? Que aqueles documentários de bebês geniais sempre falam. Repetição, repetição, repetição. A gente, isso até São pequenos na parte, cientistas, por né? exemplo, motora nossa. A criança ela só vai saber andar bem se ela andar. A parte cognitiva é do mesmo jeito. Ela só vai desenvolver uma boa aprendizagem se ela fizer a aprendizagem, se ela tiver contato. Então, a questão do dever de casa numa vivência infantil, ela vem nesse aspecto dessa consolidação do que eu estou vivenciando de aprendizado, mesmo um aprendizado lúdico, um aprendizado de fantasias, porém, tem também a formação de hábitos, né? Aqui a gente... Isso lá na frente. Isso, eu até tenho que falar aqui agora, assim, de coração aberto, né? A nossa fundadora, Tia Magá, ela me ensinou muito sobre formação de hábito. A criança precisa de hábito, gente. Ou seja, o dever de casa. Ai, Rita, lá no Infantil 3 já tem dever de casa, tão pequenininho. Pois é, uma vez na semana, para interagir com vocês em casa e formar o hábito, não só na criança, mas na família. Perfeito. Por quê? Hoje eu tenho as minhas filhas lá, com a escrivaninha delas, com os estudos organizados, né? Um dia desse o pai dela até quase me pegou. Cheguei no quarto dela, gente, o chão estava como um quadro. Ela escreveu a matéria de ciências todas no chão, como se fosse um quadro. E aquilo ali, ela estava fantástica, achando aquilo máximo. Minha filha, olha só. Aí o meu marido, Rito, porcelanato. Não tem problema, nós vamos limpar esse porcelanato. Mas é o que a gente chama de metacognição. Olha como que ela buscou uma forma de aprender e foi muito bem na avaliação. Então, assim, para ela chegar a isso, eu tive que formar o hábito de estudo com ela. E aí foi desde pequenininha, a mesinha. Vamos lá, minha filha, o que a sua professora contou? Fala para a mamãe. Nossa, que legal, você aprendeu sobre isso? Faz aí para mim, vamos desenhar. Se tiver uma coisa diferente, olha, mamãe tem uma coisa que parece com isso, vamos ver. Gente, isso é entrega. Não entendam o dever de casa como um peso, não façam isso. O dever de casa é interação, é curtição do momento, porque a criança precisa entender que isso é bom, é prazeroso. 50 vezes mais difícil. E outra coisa, hoje nós temos um desafio muito maior do que as nossas famílias, nossas mães, que é a luta com a tecnologia. Não é nem a tecnologia, vou me corrigir. O entretenimento barato, que faz os nossos filhos ficar naquele TikTok que passa 1000 vezes, e eu falo, aqui não acaba, eu falo com a minha filha, isso não acaba não, minha filha, você passa esse negócio, nunca repete? Não, mamãe, não repete não. Então, aquilo ali é mais interessante do que estudar, né? Física, história, geografia, ciência, mas é necessário para uma formação acadêmica, porque é o nosso papel enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família. Então, assim, encarem o dever de casa como um prazer,
para vocês, para o ambiente familiar, para que isso se torne um bom hábito. Porque se a gente não faz isso agora, lá na frente não adianta você falar: minha filha vai estudar, você está aqui, não foi ainda fazer sua atividade de casa. Mas lá atrás era prazeroso aquele momento. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. Por isso a primeira infância, eu sou defensora da primeira infância, é a construção. É a construção. Vou te fazer mais uma pergunta que é algo que eu sempre me indaguei por uma preocupação geral mesmo de mundo, assim, né? Eu sempre me indaguei, depois a gente vai para essa dinâmica da caixinha como faz. A questão do inglês. Inglês é algo que, né, faz, assim, na verdade é língua estrangeira. A gente fala inglês porque, né, é língua que a gente sente que é mais necessária, assim, hoje em dia. Então tinha muito essa preocupação de fazer a inserção dessa nova língua, que no nosso tempo também não era tão forte essa questão do inglês, então a gente, né, fazia o cursinho lá fora e tal. E aí algumas crianças ainda cresciam com dificuldade, tinham dificuldade no mercado, enfim. Para a gente introduzir para uma criança de primeira infância, é realmente mais fácil para ela aprender, né, uma nova língua desde pequeno, já que ela está nessa fase aí que o cérebro está em pleno desenvolvimento, né, rápido. Então, assim, qual que é a importância correta que a gente deve dar para isso, Rita, para essa questão? Porque eu dava muita importância, só que eu não sei até que ponto que eu preciso dar ou não, entendeu? Então, eu queria que você me falasse. Então, o inglês hoje a gente percebe realmente uma grande preocupação das famílias, assim como um outro idioma. Acredito sim ser importante, até o próprio estudo da neurociência fez isso se aprimorar ainda mais, essa preocupação com um outro idioma. E eu acho importante, né? A gente precisa realmente, como a gente trabalha janelas de oportunidades, se tem tempos ali no desenvolvimento em que a assimilação dos idiomas, da parte, né, da área cognitiva da linguagem, fica mais lúdico essa absorção. Eu lembro até, né, na nossa vivência, quando, na minha época, pelo menos, a gente não tinha tanto não tinha-se essa preocupação, era mais uma fase lá com 10 anos, né, que se começava, foi quando eu também comecei, tanto na escola quanto em curso fora. Mas aí entra a janela de oportunidade. Aquilo ali nunca me foi tão prazeroso, porque eu já tinha tantas memórias de aprendizados que entrou como algo assim: o que é isso? Um negócio tão diferente do que eu vivo, e aquilo não me envolveu. Então, até hoje eu tenho um pouco, né, assim, essa aproximação com a língua, mas talvez por essa falta de uma vivência na primeira infância. Então, realmente, o inglês é muito importante na primeira infância, ludicamente, para que a gente possa criar memórias para uma formalização futura. Que aí vai fazer sentido. Eu brinquei com o inglês. Você tem interesse, né? Gera um interesse. Né? Legal. E agora o vocabulário que eu brinquei está fazendo sentido. O que, assim, eu tenho muito respeito, volto a dizer, com relação à criança, é que, para termos o inglês num movimento maior, temos algumas renúncias. Então, pensando a criança numa integralidade de formação, a gente precisa entender os espaços de cada um. O espaço do inglês, o espaço do estímulo sensorial, o espaço do estímulo motor, o espaço do estímulo da língua materna. Então, tudo isso dentro de uma, né, vamos colocar aí, de uma grade curricular, de um plano de ação, de um planejamento de aula, a gente precisa ter cuidado para a gente saber como que a gente vai lidar com todas essas responsabilidades que temos ao educar uma criança, ao trabalhar a aprendizagem da criança. Mas entendo ser muito importante, sim, o inglês nessa vivência de primeira infância. Beleza, gente, a gente vai começar, então, uma dinâmica que... Vamos ver se a carapuça serve aí na maioria de vocês. Que é essa caixinha do Como Faz, que a gente fez na última gravação, e foi muito legal porque a gente começa a trocar experiência também, dividir coisas que a gente vive aí no nosso dia a dia, tá? Eu vou abrir a caixinha, vou ler em voz alta para vocês, e aí vocês respondam, interajam, questionem, né? Conversem conosco, tá bom? Vamos à primeira. Eu também vou responder. As avós também podem responder, tá?
Podem fazer comparação com hoje, amanhã, no meu tempo, era assim, assado. Nossa Senhora. Vamos lá. Quem que é mãe aí acima de 2? Opa! Acima de 2. 2 anos. Terrible 2, 3, 4. Quem é terrible 2, 3, 4? Quem não viveu isso, que atira a primeira pedra. Pirraça em público. Pirraça em público. Todo mundo já viveu? Quem não viveu, viverá. Já vivi. Então aí. Rita e Luísa, vamos lá. Um olhar muito maduro de vocês. Pediatra e pedagoga que é. Me explica em poucas palavras, em uma frase, como que é a melhor maneira da gente lidar com pirraça em público. Uma linha em uma frase. Ela vai aprender. Tem segredo? Não tem segredo? Olha, A teoria é igual a Luísa. Você tá vivendo? Não, é muito diferente. é muito difícil, né? Não, eu oriento o acolher, o abraçar, o conversar, o beijar, o explicar. Você começa a te bater, chutar. Não, mas muito disso vem. Cuspir, ela faz assim. Bate... Ai, tem criança que bate, tem criança que morde, se joga no chão. Isso é porque ela é agressiva? Como é que é ou não? Porque ela tá no pior momento dela ali. Momento, Assim, a pirraça tem 2 caminhos que a gente tem que analisar. Um caminho que a gente vai, né, aí na área nossa de análise do comportamento, que a gente tem que analisar realmente os antecedentes que fazem a criança a ter esse comportamento. Então, a gente, e até nas próprias redes sociais, aí, mídias, eu vejo muito isso, e realmente isso acontece. Não vamos levar o nosso filho num ambiente, no supermercado, se ele está cansado ou se ele está com fome, porque ele vai querer algo que a gente não vai poder dar naquele momento. Uhum. Né, levar um shopping, mas eu vou comprar só o presente para o seu amigo, sem uma conversa anterior. Então, assim, a criança, gente, ela é comportamento. Nós temos que entender que a gente precisa antecipar essa vivência do que ele vai ter. Então, se eu vou a algum lugar e eu tenho que programar com ele o que lugar é esse, que comportamento talvez ele vai ter que me responder. São os famosos combinados, né? De fazer os combinados. Combinados são muito bons para evitar a pirraça. Então, a gente precisa entender, né? Por exemplo, quando a gente leva em grupo, vocês trabalham com um, né? E nós que trabalhamos com muitos. Então, quando a gente está numa coletividade com a criança, os combinados é realmente o que funciona. Porque você vai ali, olha só, nós vamos todos ao parque. Só que para a gente ir ao parquinho e a gente descer no escorregador, ou a gente segura, né, no corrimão, ou a gente vai cair. Então, será que a gente pode estar com um brinquedo na mão? Acho que não, tia Rita. Pois é. Então, quando a gente subir no parquinho, no brinquedo, a gente vai brincar na areia. Na hora de subir no escorregador, as mãozinhas estão livres para a gente segurar. Eu dei ali o comando, em momento nenhum eu dei um negativo. Não pode subir com o brinquedo, hein? Não pode fazer. Não, gente, a criança está aprendendo. Se eu já venho com uma negação daquilo, eu não ensino o que tem que ser feito. Então, muitas vezes a pirraça vem em função disso. Você não está dando o modelo correto, você dá a negativa. Mas não pode fazer isso não, hein? Mas não faz isso não. E em muitos estudos já de neurociência diz que a criança ouve a ação, ela dependendo da idade, ela não ouve o não. Então, por isso que a orientação, por exemplo, quando uma criança está em risco, não é você falar, não pula, porque ela é capaz dela pular. Entendi. Então, a gente tem que ter uma orientação do que ela vai fazer. De como então, vai ser e não de como não vai ser para ela. Né? Isso aí. Legal, também gostei de ouvir isso. Então, por exemplo, ela se sai você... menos do conforto dela, e aí ela fica menos incomodada. E aquela questão que você sempre fala do comando, que a criança ela precisa do comando e da previsibilidade. O combinado é isso aí. A previsibilidade para se sentir segura. Né? Agora, não é estabelecer uma DR, né? Você vai só dar um comando, como eu dei. Porque se você explica muito, na primeira frase a criança já ouviu e acabou. Não adianta você falar mais, não. Então, assim, é realmente a gente ensinar. Por exemplo, você vai na casa da sua mãe.
ali a casa da sua mãe tem algumas particularidades que não é para ser feito, mas ela vai querer pegar aquilo e aí a pirraça acontece com a família perto. Olha o segundo card. Assume aí, plaquinhas das avós. Comida da vovó. Vó. E aí, ó, a comida da vovó é isso aí, tem pirraça para comida da vovó. Comida da vovó, pirraça. Problema, Não, discussão. bom, muito bom. Problema conjugal, porque aí começa a discutir, botam culpa no outro, não tá fazendo igual eu ensinei, aí todo esforço lá em casa não valeu de nada, daqui a pouco vai ser seletivo por isso, por aquilo. Aí, né, nisso aqui a gente pode ter 1 zilhão de interpretações. Comida da vovó, às vezes é em horário diferente, quantidade diferente do que a gente quer, tem mais açúcar, ou, enfim, 1 zilhão de coisas, né? Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu... É uma excepção. Sabia que você ia falar isso. Sabe, deixa a vovó. Não é? Assim, quem não gosta, quem não tem uma memória afetiva, uma vovó fazendo o que a gente quer, no momento que a gente quer. Levanta a plaquinha, quem não lembra da vovó aí tão carinhosa? Então a vovó não precisa entrar numa rotina tão severa, né? Tão firme. Se for de claro, semana, sim. É claro, assim, que a gente tem que ter uma troca com a família, né? Por exemplo, se eu tenho restrições dentro da minha vivência com o meu filho, a família precisa respeitar. Isso eu entendo. E eu acho que isso é uma troca que a gente tem que ter importante. Agora, realmente a flexibilidade é algo que precisa existir. Até para a criança, porque em casa já tem as regras, já é tudo, tem a rotina. Aí vai, excepcionalmente, por exemplo, a gente foi para Guarapari no feriado. Aí, no último dia do feriado, eu expliquei para Helena que a gente ia voltar para nossa outra casa. Aí ela não gostou, ela não queria ir embora, ela não queria ir para outra casa. A minha também quer morar em Guarapari. A casa legal era a casa de Guarapari, que tem os amiguinhos, que tem a piscina, que faz tudo, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. Mas é legal, às vezes, ter essa flexibilidade. O excepcional não faz tão mal assim, né? A gente não gosta do excepcional, do final de semana, né? Faz parte também. Vou tirar a terceira carta aqui. Vamos lá. Meu Deus. Isso aqui é porque tá me dando problema ultimamente. Então, 2, 3, 4 anos. A gente quer influenciar muito. Minhas amigas aqui vão me apontar o dedo, mas é verdade. Escolha de roupa é um negócio que dá pirraça também. Você quer direcionar chinelo, não pode ir pra escola, ir pro shopping. Chinelo é pra sim e pra. E aí é muito daquela questão do que a gente quer considerar os certos e os errados, as regras dos lugares, né? Eu tento sempre colocar dessa forma. E também colocar os combinados. Olha só, você dá 2 opções. Essa e essa. Uma dessas você pode escolher. O que não pode é esse. Aí eu já venho com o não também, né? Diz minha mãe que eu sou rígida. Eu sempre falo que o não pode é o chinelo, descalço e andar de bicicleta, de vestir de tule, de manga comprida. Não pode, vai estragar, né? Você vai suar, não é confortável para você. Então, assim, tentar direcionar a criança, eu acho que nesse lado aí talvez eu esteja fazendo certo com os combinados, mas ainda dá problema. Mas eu vejo, Luísa e Rita, que isso é muito também já questão da formação da personalidade deles, que a gente tem que dar essa autonomia às vezes, né? Não tanta, porque tem que explicar o que é certo e o que é errado, de acordo com os ambientes, né? Com as regras sociais, mas é a autonomia deles, é o jeito deles, então faz parte também, né? Como é que isso se engloba aqui na escola? Vai ter um vídeo aí que a gente vai ver que fala um pouco disso. A gente tem um combinado, por exemplo, cadeirinha atrás do carro. Elas querem sentar atrás de mim. Não sei por quê, porque eu olho pra outra, né? Mas elas gostam de sentar. É igual a bicicleta de saia que você falou. Igual bicicleta. Então, assim, tá combinado que elas só querem usar saia todo dia. Eu tenho combinados com ela. Olha, andar de bicicleta não pode andar de bicicleta de saia. Tem vários combinados que eu faço que dá super certo. Tipo assim, começaram a querer escolher tudo rosa. Eu falei, comprei um monte de calcinha rosa. Falei, ó, a calcinha é rosa. O resto é mamãe que vai escolher. Vocês escolhem a calcinha. Enfim, eu acho essa fala engraçada porque eu tô vivendo isso realmente. Então, assim, dá essa autonomia com os limites também, né, Rita? Pra eles saberem que eles não mandam no mundo também, não. Porque, assim, se for tudo do jeito que eles querem, essa liberdade total, cadê a nossa experiência, o nosso comando de colocar eles para viver em sociedade, né? Acho que isso é importante. A escola é um exemplo de uma instituição que eles têm que seguir regras, né? Que tem que vir de tênis, com casaco, lá. Enfim, eu acho que isso é importante nessa fase aí também dos 3, 4 anos que eles começam a querer se colocar enquanto pessoas no mundinho deles ali.
É isso mesmo. Eu acho que tem que seguir regras, mas também tem que ter a flexibilidade. Mas eu acho que a gente tem que só colocar um limite mesmo. Eu acho também. E vir com essa demanda do tentar utilizar menos o não pode. Legal. Explica que e essa explicação é com determinação, porque a gente também tem que entender que quando a gente fala com a criança, tem um momento que a gente fala com a afetividade um pouco mais, né, meloso, vamos colocar, e uma afetividade um pouco mais de seriedade, que é o estabelecimento do limite. Que é o firme, gentil. Não é o autoritarismo, mas é a autoridade de pai e mãe, que é importante. Que é nesse diferente momento. também, autoridade É. versus autoritarismo. Bem diferente, bem Legal. diferente. Legal. Gente, a gente vai abrir um momento para perguntas. Não sei se vocês já abordaram a Islen. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Lilian. Dentro da caixinha de oportunidades que você colocou, eu queria saber quanto ao limite. Limite no sentido da primeira infância mesmo. Como que trabalhar isso com a criança para a vida? Porque a gente, como mãe, educar é muito difícil. E nessa hora do limite, como colocar? Quando que a criança já vai ter essa percepção? Porque é muito difícil, né? Porque lá na frente, eu tenho 3 filhos de adultos. Como é que o fruto disso vai ser maior? Então, vocês como profissionais, em que momento a mãe, porque daqui a pouco eu acho que eu vou ser avó, né? Ainda não está no momento. Mas em que momento eu posso, como avó também, ajudar a minha filha nessa questão do limite? Porque a gente quer acolher a criança. Enfim, eu queria saber onde começa essa questão do limite para a vida. Então, assim, na minha visão, né, não sei se a Luísa pensa como eu, mas assim, eu acredito que o limite inicia desde que você tem o primeiro contato com seu filho. Porque, assim, é o respeito que a gente tem que ter com as fases. Mas essas fases, a gente tem que ter, como eu coloquei ali, a responsabilidade da autoridade como mãe. Então, em determinadas situações, é claro que você vai ter o cuidado. Por exemplo, trocar uma fralda. A criança está ali um pouco agitada. Olha, a mamãe agora vai trocar sua fraldinha. Então, a mamãe precisa que você acalme suas perninhas. Rita, mas ela não vai acalmar assim. Vai, gente, é o hábito. Você fazendo isso diariamente, você vai trabalhar. Agora você fica, a mamãe está aqui, abaixa as perninhas. Ele vai achar que você está brincando com ele ou com ela. Então, assim, a forma de expressão. A criança, no primeiro momento, é a expressão. É a nossa face, é o visual. Então, você já vai começando a estabelecer esse limite nessa vivência. Eu vou dar um exemplo a vocês, né? Aí a Luísa até pode também me corrigir em alguma parte. A questão da amamentação, por exemplo. A amamentação, ela é muito importante. Até os 6 meses, eu entendo que essa amamentação tem que ser com uma livre demanda. Mas às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo, a criança está lá com 1 ano e 7, 2 anos, e a mãe está ali conversando comigo e ela está puxando a blusa da mãe, e abaixa a blusa e abaixa a blusa e dá o fé. Isso aí é um limite. Que a criança tem que entender qual é o espaço disso. Não é toda hora que você vai ter. Tem os combinados. Qual é o momento de amamentar? Então, essa pessoa estava conversando comigo, dizendo assim, Rita, ele não me obedece, fica se jogando no chão na hora que eu tenho que falar com ele. Eu falei, opa, o primeiro limite está aí. Você permite essa liberação, você está conversando comigo, ele está abaixando e você está dando. Então, assim, é a gente perceber os momentos que a gente precisa estabelecer esse limite. Isso é muito importante, tá? Principalmente na primeira infância. Lembrem, não é o autoritarismo, é a autoridade. Nós não temos, o nosso filho não tem medo da gente. Esqueçam isso. Medo, nunca mais vai me amar. Não, gente, vai amar porque a gente diz o não amando. A gente faz a autoridade amando, mas é necessário, porque aí sim. Eles não têm certeza. Se isso não acontecer, não é na primeira infância que nós vamos... Lá na frente. É lá na frente. É lá na frente que a gente não controla.
às vezes a criança é pequena, só mais uma coisa para complementar, e a gente não sabe até que ponto eles entendem a gente. Só que não tem problema. Tudo bem vocês não entenderem até que ponto eles entendem a gente. Mas sempre conversa, mesmo bebezinho. Que nem essa parte do trocar fralda. Agora a gente vai tomar banho. Agora a gente vai trocar fralda. Agora a gente vai botar roupinha. Agora a gente vai dar um passeio. Sempre conversando, explica, sempre conversa. Porque é a partir daí que vocês vão criando um vínculo, uma comunicação, um respeito. E eles vão, na hora certa, eles vão entendendo cada coisa, entendeu? E vão te respondendo, né, Luísa? Vão te E a respondendo. gente vai sentindo isso. Às vezes no primeiro filho é mais difícil, mas no segundo filho a gente já entende melhor isso. Bem, Luísa. Gente, parabéns, viu? Muito legal. Tô adorando, aprendendo muito com vocês. Meu nome é Luísa, eu tenho um neném de 1 ano e 3, Davi. E aí eu queria trazer uma reflexão que tem até sentido com o que vocês estavam falando. A Rita tá falando sobre as concessões, né? Tanto que a gente abre mão e, né, perde noite, perde festa, perde aniversário, perde viagem. Mas, ao mesmo tempo, eu senti com meu filho o tanto que o meu bem-estar muda e influencia no desenvolvimento dele, no sono dele, nas atitudes dele. E, bom, cada mãe tem um perfil, mas Lara sabe, né? Eu tenho um perfil muito de estudar. E quando o Davi nasceu, e ele tinha 1 mês e meio, que ele não queria fazer soneca nenhuma, e eu mergulhei, assim, em muitos cursos e estudei bastante, isso mudou minha maternidade. Eu consegui ter uma maternidade muito, muito mais leve. E eu senti muito falta disso grávida. E dentro dos ambientes formais, eu não recebi isso. Eu tive que buscar, entende? Eu não recebi isso dentro do contexto da gravidez. A gente estuda sobre parto, a gente às vezes estuda sobre amamentação, não é todo mundo. Mas a gente não estuda sobre sono, a gente não estuda sobre rotina, a gente não estuda sobre marcos de desenvolvimento, como estimular o bebê. E aí o bebê nasce, a gente está no meio daquele puerpério e que a gente descobre essas coisas. E tem um ponto que é o seguinte, eu vejo muito pelas mães ao meu redor que nem todo mundo tem esse meu perfil de estudar. E às vezes, uma situação como era a minha, que rápido, pelo meu perfil, eu reagi, digamos, às vezes, né, cada uma tem um perfil. Então, eu fiquei muito refletindo, assim, como que, na verdade, nem é como, é se é possível a gente tentar trazer, né, na gravidez, grávidas aqui, né, algumas informações mais direcionadas para tentar ajudar esse início, né, da vida da mãe com o bebê. Essa adaptação da mãe é igual o choro do neném. Quando o neném nasce, ele chora, a gente chora junto, né? A gente fala, meu Deus. E a gente aprende a lidar com aquele choro. E aí, quando a gente aprende a lidar, é mais fácil de fazer tudo com o neném, porque ele se sente confortável. Quanto mais segura a gente tá, mais o neném responde bem. Menos ele chora, menos, né, ele fica incomodado. Mais a gente consegue implementar os hábitos desde cedo. Implementar os hábitos já segura que, poxa, é dessa forma que eu quero criar meu filho. Então, a pergunta é como, mas eu tenho até dúvida se é possível, porque é tanta coisa também nesse processo de gravidez, e do nascimento do bebê e do nascimento da mãe, mas eu sinto muita falta desse olhar para a mãe, desse preparo da mãe, né? Para que o processo seja mais leve para ela e que isso, consequentemente, vai ser mais leve para o bebê. Então, é isso que eu queria perguntar para vocês. Se for possível, né, responder de uma forma assertiva. Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que nasce a mãe mesmo, nasce o bebê, é muita coisa junto. E, além disso, a gente tem que passar pela parte do parto, né? Que também dá um medo, dá uma insegurança. A gente não sabe como vai ser, se a gente vai conseguir parto normal, se vai ser cesárea, se vai conseguir ter esse bebê. E aí, aquele pré-natal também, que às vezes a gente está passando por intercorrências no pré-natal. Tem gente que tem diabetes, restrição alimentar. Tem gente que ganha muito peso ou ganha pouco, o bebê cresce, o bebê não cresce. É muita responsabilidade, é muito peso, é muita coisa numa fase só. Então, eu acho que a gente acaba se prendendo mesmo nessa fase de pré-natal, do nascer. Aí, quando nasce o bebê, aí chega pra gente, aí começa a maternidade. Eu até fiz a consulta pré-natal da Laís esses dias. Aí eu chego, aí nas divisões da minha consulta agora é a parte da maternidade. A parte da maternidade é só para você entender o que vão fazer com o seu bebê lá na maternidade. Você não precisa ter conhecimento técnico, é só entender que vários profissionais vão abordar ele, fazer teste nele, essas coisas. E agora a parte do chegou o bebê em casa, e aí, o que a gente vai fazer?
Aí muita coisa para ela eu consegui, eu acho que o pediatra consegue direcionar um pouco. E esses cursos que tem hoje para gestante, mas eu acho que o vivencial, viver aquilo é só vivendo. Passando mês a mês, junto com a sua pediatra, junto com a sua rede de apoio, que é importantíssimo, fazendo terapia, que também não tem como viver sem terapia, pra gente não surtar. E aí a gente vai vivendo e descobrindo cada etapa, cada mês, cada choro, tentando entender o choro do bebê, tentando começar a entender as cólicas e disquesias, tentando entender o sono do bebê, porque o bebê passa por muita transição de sono, né? Ele passa por horas que ele dorme várias vezes ao dia, vai diminuindo as sonecas. Aí você fala, meu Deus, minha vida é só botar o bebê para dormir, acordar, viver esse loop. E aí a gente vai entendendo isso aos poucos. Mas eu acho muito bom se informar mesmo. E estudar e ler sobre, porque se a gente traz leveza na nossa maternidade, a gente traz leveza para esse binômio, né? Mãe e filho. Então eu acho que nós, como mães, a gente se cobra muito. E a gente tem que tentar o máximo possível levar de uma forma mais leve. E entender que a criança, ela tá se sentindo amada. A gente tá fazendo tudo por ela, mas a gente tem que fazer um pouquinho pela gente também. Sim, e é isso. E eu acho que é uma conversa, né? É ver a criança como alguém que merece uma explicação. Isso. Então assim, meu filho, eu não vou te dar mamar o tanto que eu dava antes, por uma questão minha, por uma questão sua, e vou conversando com ele, falando dos meus sentimentos. Sim. A criança entende o que a gente está sentindo. Sim. A gente precisa ser verdadeira, porque ela sente muito, até mais do que a gente. Então a energia ela está sentindo. Se eu tô tensa, se eu tô insegura de parar, de diminuir a amamentação, ela está sentindo. Então uma explicação, ela dá uma relaxada. Nossa, minha mãe está conversando comigo. Né, eu confio nela, ela confia em mim. Então, estabelecer limites, combinar com ele é muito importante. Então, eu vou dar mamar de manhã, depois do almoço, depois da janta. Fazer essa combinação e cumprir. Isso. E aí a criança vai sentir, eu posso confiar na minha mãe. É bem isso que a Rita falou, né? Para finalizar mesmo com esse vídeo, pessoal, a gente queria agradecer vocês hoje aqui, tá? Papo para muitos milênios infinitos. Sempre tem, né, pauta? Aquilo que eu falei, a gente cansa, foge do assunto, mas você enxerga alguém que tem filho também, a gente só quer viver falando disso. Pois é. Eu não, até sei falar de outras coisas, mas eu gosto mais de falar disso. Eu amo o que eu faço, talvez por isso, né, a gente fale com tanto amor, né? Eu queria agradecer muito a presença de todas vocês. É o que eu falei, a gente sempre vai ter mais indagações, mais perguntas sem respostas, mais trocas, mais temas e assuntos para estudar, né? Igual a Luísa acabou de falar, que parece que sempre fica faltando alguma coisa, sempre a gente fica na dúvida, querendo procurar resposta para as coisas que a gente não viveu ainda, mas que a gente tem sede de conhecimento, porque tá ali no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, né? Pele na pele. Enfim, é um turbilhão de sentimentos mesmo, né? Aí, pegando de novo o que a Luísa falou, você se prepara, faz curso disso, daquilo. Mas a gente não tá preparado. Mas quando te entrega o neném, você vai para casa, você e o bebê e o marido. Viver aquilo ali, você pode fazer universidade de ser mãe, você não vai aprender. Então, assim, continuaremos, né, nessa busca, essa sede de conhecimento, enquanto a gente puder aqui, juntamente com a escola, juntamente com esse projeto, né, que é o podcast, continuar acompanhando. Podem dar sugestão de temas, podem fazer perguntas, e a Rita e a Luísa lá fora. Queria só agradecer a vocês mais uma vez pelo tempo de vocês, tá? Pela paciência conosco e pelo prestígio mesmo. Muito obrigada a todas, tá bom? Obrigada.